Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 8º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 28 de abril, domingo. Hoje o nosso tema será Quem é você para Deus? O texto base está em Jeremias 29, versículo 11 ao 14. E antes de começar a ler, eu já consegui resolver o probleminha aqui, viu, irmãs? Não vamos mais ter interrupção. Por isso que é bom a gente ter comunhão, a gente ter amigos, né? É assim que a gente vai aprendendo. Então, uma menina aqui do grupo já me ajudou com essa tarefa. Então, é bênção demais, né? Então, vamos lá. Versículo 11 ao 14 de Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, irmãs, ontem nós estávamos falando sobre a gente entender o amor de Deus, receber o amor de Deus, querer caminhar nessa intimidade com Deus, e que é a primeira coisa na nossa vida, né? Então, o tema de hoje é o que Deus pensa a nosso respeito, né? O que é que você pensa ao seu respeito? Pare para pensar nesses dias, pare para pensar o que é que você pensa ao seu respeito. O inimigo, como eu falei, Satanás, quando ele já coloca rótulos, né? Quando nasce uma criança, ele já começa a deturpar toda a vida daquela criança, ele já começa a colocar rótulos, ele já começa a colocar títulos. Talvez aconteceu isso com a gente, né? Talvez não, com certeza. Não tem ninguém que não passou por isso, de ser rotulado e acabar achando que aquela era a sua identidade, ser rotulado por vários títulos, que começou a atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, nas nossas vidas, né? Vamos ler, é, vamos ler Gênesis. Eu quero falar um pouquinho de Noé, bem rapidinho. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Ele pôs o nome dele de Noé, dizendo: Este nos consolará do nosso trabalho e das fadigas da nossa mão nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, irmãs, depois que teve a criação, né, que teve a humanidade, começou a já dar os problemas e o povo começou a já sentir que a terra estava puxada, né, um trabalho árduo. Eles entendiam que a mão do Senhor não estava muito ali com eles devido a tanto pecado, transgressão. Quando nasceu o filho de Lameque, quando ele pega essa criança, ele fala: esse é Noé, e ele vai nos consolar dos nossos trabalhos, das nossas fadigas. Toda criança, quando nasce, ela nasce com um propósito e com um destino. E a nação de Israel, por conhecer a Deus, ela, ela sabia disso, então ela já direcionava os seus filhos para isso. Mas infelizmente nós que nascemos na outra cultura e devido também ao pecado, a distanciamento do homem de Deus, as famílias foram perdendo essa visão de entender que quando nasce uma criança, ela nasce com um propósito e um destino. E os pais são os responsáveis para fazer isso, né? Mas infelizmente nós estamos vivendo numa época de tanta decadência, de tanta iniquidade e pecado, que às vezes os próprios pais é que estão amaldiçoando os seus filhos. Então nós temos que entender isso. Imagine você, lembra aí de uma foto quando você era bebezinha, que você nasceu
e você nasceu com um destino e com um propósito. Lembre de seus filhos, quando eles nasceram com um destino e com um propósito. E Satanás, no meio dessa caminhada na nossa vida, ele usou pessoas para nos rotular, né? Às vezes um professor que disse que a gente é burra, que não, ou o pai, ou a mãe, ou um irmão, seja lá quem for, que falou algo que magoou, que machucou o coração da gente, que inibiu aquela área da nossa vida de crescer. Mas nós precisamos viver de acordo com o que Deus pensa de nós, não de acordo com o que o mundo pensa de nós e nem de acordo com as mentiras que Satanás tem colocado no nosso coração. Então ele disse, foi o Deus Todo-Poderoso que nos criou, que disse: Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Mas passa a invocar a mim, passa a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando muitas vezes a gente vê uma pessoa sofrendo muito, passando por algo difícil, e a gente fala assim, essa pessoa precisa de Deus. Muitas pessoas não entendem, mas o que Deus quer que a gente entende é que sem Ele, a gente não consegue ter uma vida plena, né? A gente não consegue ter uma vida com entendimento, com propósito, porque quando nós entendemos que nós nascemos com destino e com propósito, até as dificuldades fazem parte do propósito, até o sofrimento faz parte do propósito. Mas a gente ter uma vida que a gente está sofrendo e que a gente está passando por lutas, mas que a gente não entende que a gente é importante e que a gente tem um destino e um propósito, o sofrimento só vai trazer destruição, né? Ele não vai te levar para o propósito. Não que para viver propósito e destino a gente tem que sofrer, irmãs. É só que tem momentos na vida da gente para a gente aprender algumas coisas, infelizmente, só passando por algumas provas, né? Mas eu particularmente creio, sinceramente, eu creio que se a gente conseguir ser filhos obedientes, é lógico que a gente não está livre de não viver nada de ruim, mas eu particularmente creio que a gente pode conseguir chegar à estatura de um filho mais obediente a ponto de não sofrer tanto, né? Nós vemos ali Daniel, ele passou pela cova dos leões, mas no decorrer da vida de Daniel toda, você não vê muita coisa bagunçada, muito sofrimento. Não, ele sempre ali cumprindo o chamado dele, indo bem em tudo que ele estava fazendo, né? José passou sim pela prisão, passou por algumas coisas, mas também teve bom êxito em várias coisas. Quando eu falo nessa parte, eu falo na parte de pecado, né? Porque quando a gente olha para outros homens da palavra, às vezes começaram bem e daqui a pouco se desviaram, né? Como Salomão, por exemplo, que era um menino que nasceu com um propósito, Deus deu a ele sabedoria, conhecimento, discernimento, um dos homens mais ricos da face da terra, mais inteligente, mas acabou ali largando o Senhor nas suas idolatrias, né? Traindo o Senhor, se envolvendo com as mulheres, deixando as mulheres levar ele para caminhos de destruição. Então, assim, parte é triste ver um homem que foi tão usado, tão cheio de Deus, cair para esse caminho. E quando eu olho para a vida de José e de Daniel, você não vê isso. Você não vê essa baderna, né, desbandeirando para longe de Deus. E o alvo do inimigo é esse, que além dos rótulos, porque ele vai colocando rótulos na gente, a gente vai se afastando de Deus porque a gente não crê, né, no amor de Deus, que é o que eu falei ontem, que toda dificuldade ela começa porque a gente não acredita no amor de Deus, a gente não ama a gente mesmo e com isso a gente vai se destruindo, né? O alvo do inimigo é para fazer virar aquele ciclo. Você não crê no amor de Deus, você não se ama, você faz coisas que vai trazer destruição para sua vida, você vai achar que foi Deus que não estava com você, foi Deus que não te protegeu, é Deus que não te ama e vai virando aquele ciclo. Você continua pecando, se destruindo, achando que Deus não está com você, Deus não te ama e assim vai viver na vida até chegar no fim da vida e passou a vida e a pessoa não viveu aquilo que Deus tinha para ela. Vamos ler agora Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8, que fala
que cada um de nós não pense além do que devia ao nosso respeito. Então vamos ler para a gente ver o que está falando aqui. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a sua medida de fé, se é ministério, seja ela ministrar e ensinar, haja dedicação ao ensino, ou se é exortar, use esse dom de exortar, o que reparta, faça com liberalidade, e o que preside, preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Vamos falar aqui então sobre a primeira coisa, não se conformar com esse mundo. Não se conforme com o seu mundo. Não se conforme com o mundo que você está vivendo. O seu mundo. O mundo em geral, mas o seu mundo. A sua vida. O que você passa. Eu sou indisciplinada. Eu cresci assim. Minha mãe falava isso comigo. A professora falava. Eu realmente sou. E eu acho que eu não vou mudar mais, não. Não se conforme com o seu mundo de indisciplina. Creia que Deus tem planos maiores para você. Comece a viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãs, que é necessário ler a palavra. Por isso que nós precisamos ter um momento de devocional todos os dias. Comece a praticar isso todos os dias. Não custa nada, irmã, não custa nada. Ou você faz um pouquinho à noite antes de dormir, ou se você tem tempo, melhor é de manhã, se possível, os dois melhor ainda, né? Se a gente chegar no nível de ler de manhã e ler à noite, não para você aprender, para você olha que maravilha essa palavra. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Né? Imagina um dia que você está atribulada, eu não sirvo para nada mesmo, a minha vida não vai nada certo, eu financeiramente eu nunca prosperei, eu não consigo, eu sou inadimplente, eu estou sempre devendo, meu dinheiro não rende. E aí vamos supor que o inimigo está ali te bombardeando mas você tem seu devocional. E aí de repente vai que o Senhor te conduz naquele momento de você ler Jeremias 29, capítulo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, assim, imaginou? Você chega tribulada, com a mente cheia de mentira, e você lê uma palavra dessa. Quando você faz isso, que você se coloca perante a luz, o próprio Senhor tem a liberdade de te curar. Porque aqui está falando, então me invoca, ora a mim, que eu vou te ouvir. Busca-me e você vai me achar. Quando você me buscar de todo o coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu vou mudar a vossa sorte. Então, o que está acontecendo com a humanidade é que nós vivemos aquele ciclo maldito, 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 mas a gente não tem vergonha na cara de parar e falar: Deus, olha aqui, vou falar um negócio para o Senhor. Não te conheço, não, sabe? Eu ouço falar aí, eu até quero te conhecer, eu não conheço, mas ó, vou me esforçar, vou me esforçar. Estou aqui na tua presença, faz algo na minha vida. Você está se expondo e o Senhor está dizendo: se você me buscar, eu vou deixar ser achado. Eu não estou escondido, não, que você vai ter que ficar cavando, procurando demais. Basta você me invocar de todo o seu coração. E aqui em Romanos está falando: não, pela graça que me é dada, eu te digo, não pense de si mesmo além do que convém. Então nós temos que começar a pensar conforme convém, né? Nem para mais, nem para menos. Eu não sou uma porcaria e eu também não sou a última bolacha do pacote. Quem sou eu? Né? Começar a reconhecer seus, seus talentos, seus dons. Para de olhar para os seus defeitos um pouco
quando você olhar para os seus defeitos, que seja para colocar a luz da palavra e pedir Deus para transformar aquilo ali, pedir Deus para trazer a realidade daquilo ali, né? Você quer ver um exemplo? Eu sou uma pessoa, desde criança, tranquila, mais lenta, na minha, tudo no meu tempo, mas devido a isso, eu tive rótulos de preguiçosa, né, de fresca, sabe, de metida, porque gosto de certas coisinhas e por eu vir de uma família pobre, muitos rotulavam, menina metida, né, porque gostava de coisas que naquela época, hoje não, hoje irmãs, a internet expandiu muitas coisas, mas eu era uma menina de 12 anos que eu gostava de ler revistas. Eu trabalhava, ajudava minha mãe, o pouco que sobrava eu comprava revista. Eu praticava, eu sempre pratiquei aquilo que eu tentava, que vinha até a mim, que eu achava que era bom, sempre pratiquei. Coisas que estão ensinando hoje, eu já pratico há 30 anos atrás. E assim, por quê? Porque também eu já me colocava diante da presença de Deus e Deus já me conduzia em certas coisas. Mas muita gente rotulava, menina metida, pobre metida, e aquilo te inibe, né? Eu cresci com essa inibição. Nossa, Senhor, será que eu sou metida mesmo? Por quê? E você se sufoca. Ah, então pobre não pode ter as coisas? Ah, então isso não é para mim? Mas o Senhor vai me curando, né? Vai te curando. Quem é você? Quem é você para Deus? Quem é você para você mesma? E há duas coisas na nossa vida, irmã. Se nós não entendermos o amor de Deus, se nós não recebermos a cura nesta área e não entendemos quem nós somos, não tem como a vida fluir da maneira que está dizendo aqui em Romanos. E transforma sua mente para que você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos que somos amadas de Deus, que nascemos com um propósito, com um destino, até as lutas você vai entender que é para te levar para esse propósito, para esse destino, como foi com a vida de José, como foi com a vida de Daniel e com a vida de vários outros homens de Deus. Porque aí as lutas, elas não começam mais a ser fardos e ser destruição, elas começam a ser treinamentos para te levar a lugar mais alto, entendeu? Então, aqui está falando também que cada um tem os seus dons e os seus talentos. Está falando aqui que nós somos o corpo, no corpo tem vários membros, cada membro faz o seu trabalho. E aí eu quero dizer para vocês: não queira viver a vida do outro. Não queira ter o marido da outra, não queira ter a casa da outra, não queira ter os filhos da outra. Comece a olhar a sua vida. Deus chamou você como você é. Tem coisas que só você fará. Só você fará. E Deus te ama na sua peculiaridade. Esse é o mistério da humanidade. Essa humanidade tão grande, né? E ninguém é igual a ninguém, mas Deus ama cada um na sua peculiaridade. Esse é um dos atributos de Deus que você fala assim, meu Deus, que Deus é esse? Que criou milhões e milhões e milhões de pessoas e ninguém é igual a ninguém. E ele ama todo mundo igual? Não. Ele ama cada um na sua peculiaridade. Né? Ele ama, mas cada um na sua peculiaridade. Porque senão fica vago, né? Ai, Deus me ama do mesmo jeito que te ama. Ele ama, mas ele tem na sua peculiaridade. Você tem algo que eu não tenho. E eu tenho algo que você não tem, e Deus ama a gente na nossa peculiaridade. Então entenda isso, irmãs. Avalie a sua vida e comece a amar a sua vida. Então você vai amar a Deus, você vai amar você e você vai amar a sua vida. A sua vida, Deus tem propósito nela, né? Vamos ler Apocalipse 12, versículo 10 e 11, que fala assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Está falando aqui, irmãs, que
o acusador dos nossos irmãos, o nosso acusador, que nos acusava de dia e de noite, foi derrubado e quem derrubou ele venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Nós temos que mudar as nossas palavras a nosso respeito. Então, quando você começar a ler a palavra de Deus, vai começar a destruir as mentiras de Satanás a respeito da sua vida, né? E você precisa conversar com o Senhor todos os dias e colocar, como que eu curei isso na minha vida de que eu ouvi a vida inteira? Eu ouvi várias coisas, irmãs, mas uma delas, né, era essa, de preguiçosa. Isso feria todas as vezes que eu ouvia. E sempre eu começava a colocar diante de Deus. Senhor, o Senhor ouviu o que a pessoa falou para mim, mas eu sou preguiçosa, Senhor. E aí Deus começa a trazer luz. Deus fala, minha filha, como você é preguiçosa? Você começou a trabalhar com 12 anos de idade. Você sempre trabalhou, você não tem preguiça de trabalhar, você pega qualquer trabalho, você tem algumas qualidades que outras pessoas não têm e que as pessoas não entendem, né? E não tem porque não querem, né? Às vezes. Então, assim, Deus foi trabalhando comigo. Falou, não, preguiçosa você não é, minha filha. Tira isso da sua cabeça, né? Se você gosta de descansar, se você aprendeu que descansar é bom para você e outras pessoas não aprenderam, isso aí é com elas, mas isso não é preguiça. Preguiça é pessoa que não quer trabalhar, é que escora no outro. E aí Deus vai te esclarecendo as coisas e você fala, não é que é verdade? Eu não sou isso. E aí você começa a tomar a postura daquilo que você é e não daquilo que você não é. Porque às vezes, irmãs, a gente sabe no fundo que a gente não é. Mas você fica tão revoltado, tão chateado, que aquilo vai te fazendo tanto mal, que você se guarda e não flui quem você é. E aí você vive com o rótulo do que a pessoa colocou em você, mas você não fluiu no que você é, né? Porque esses rótulos nos impedem de vencer. Então, aqui está dizendo que o acusador dos nossos irmãos, que acusava de dia e de noite, quem passa por isso, desse monte de palavras de maldição, né? De palavras que alguém disse, você não vai vencer, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz. Essas palavras de maldição, isso é o acusador. E isso fica na mente da pessoa dia e noite. Então, nós precisamos ser libertos. Esses devocionais é para que te impulsione a avaliar a sua vida, colocar áreas da sua vida que está talvez quietinha ali, que você nunca mexeu, colocar diante de Deus. E para finalizar, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fala assim: E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. E criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. Por isso que eu disse ontem, quando a pessoa começa a se denegrir tanto, Deus deve falar assim, minha filha, você pensa que foi eu que fiz essa porcaria, que você pensa que você é, né? Ou até mesmo quando a gente olha para uma vida de uma pessoa e fala, que homem mais... Tem pessoas perversas, né, irmãs? Que a gente olha e fala assim, meu Deus, que pessoa perversa, que pessoa maldosa. Mas Deus é que nos criou conforme a nossa imagem e semelhança. A iniquidade, o mundo que nós vivemos, é que acabou destruindo aquela personalidade, aquela vida com um propósito e com destino, né? Nós temos que lembrar que todos foram uma criança. E a iniquidade já nasce, às vezes, ali no coração daquela criança, devido a pecados que veio, devido a tantas coisas, mas o propósito de Deus perfeito para a vida do ser humano não é esse. É como disse em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então vamos começar a abraçar esse pensamento de Deus para nós, e não o pensamento que o inimigo colocar sobre nós. Todas as manhãs, façam esse exercício. Quando você estiver no seu banheiro, diante do espelho, para escovar seus dentes, para começar seus cuidados pessoais pela manhã, e comece, se você não tem um cuidado pessoal, já comece, se ame, se cuide,
passe um creminho, fique bonitinha, passa um glossinho de manhã, né? Nada de sair por aí com a boca seca, parecendo terra do deserto, que é o que eu falo com a minha filha, né? Toda manhã, minha filha, passa um protetor nessa boca. Se ame nos pequenos detalhes e olhe no espelho, olhe dentro dos seus olhos e diga, ainda que você não crê, você diga, olha, você acordou, você é amada de Deus, tá? Ele tem pensamentos bons ao teu respeito e comece a andar conforme esses pensamentos, querida. Você fala para você mesmo. Durante o dia, quando você começar lá com seus pensamentos, né? Aconteceu alguma coisa errada, que você já quer xingar você mesma, também você é uma burra, você só faz coisa errada, quem mandou você fazer isso? Você para, respira e chame o seu nome e diga: você é amada do Senhor. Você foi criada com um propósito e com um destino, e nós estamos em treinamento, e você vai voltar para o caminho do bem, queridinha. Aí você bota você no seu lugar, né? E começa a esse treinamento. Tudo é um treinamento, irmãs, mas nós vamos vencer, tá bom? Então tenham um bom domingo, aliás, um final de domingo, né? Porque já tá no finalzinho e amanhã nós começamos a nova semana com a graça de Deus. Que Deus continue falando ao nosso coração e fiquem com Deus. Beijo.